Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos lá. Fazendo isso para que todos confirmem que os meus e os seus filhos são sempre uma bênção nas mãos do Senhor. Cumprimente os irmãos. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Repita seu nome. Daniel. Quantos anos você tem? 10. Então vamos na Bíblia. Quem venceu o gigante Golias? Davi. Quem era o pai de Davi? Jessé. Quem construiu a arca? Noé. Quem é o nosso Salvador? Jesus. Quem subiu na árvore para ver Jesus? Zaqueu. Quem orou e o sol parou? Josué. Quem orou e Deus mandou fogo do céu? Elias. Quem comeu o fruto proibido? Adão e Eva. E os filhos de Adão e Eva? Caim e Abel. E os filhos de Noé? Sem e Jafé. E os filhos de Isaac? Isaú e Jacó. E os filhos de Moisés? Gerson e Eliezer. E os irmãos de Moisés? Arão e Miriam. E os filhos de Arão? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Quem engoliu a baleia? Só para ver se você estava ligado. Quem foi engolido pela baleia? Jonas. Quem Deus livrou na cova dos leões? Daniel. O homem que tinha força no cabelo. Sansão. Quem Deus usou para abrir o mar vermelho? Moisés. Quem é chamado o pai da fé? Abraão. Qual o anjo que visitou Maria? O anjo Gabriel. Quem virou estátua de sal? Mulher de Ló. Quem ouviu uma voz lá do céu? Samuel. Quem ficou com a capa de Elias? Eliseu. Quem era a mãe de Moisés? Joquebede. O pai de Moisés? Ahão. O que significa o nome Moisés? Foi tirado das águas. Os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Pentateuco? Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. Os livros históricos? Josué, Juiz, Sissute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O que tinha dentro da arca da aliança? Um pó de ouro com maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Qual é a lei da semeadura? Tudo que um homem plantar também colherá. Gálatas 6, 7, parte B. Vamos na criação. O que Deus criou? Primeiro dia, A luz, segundo dia, firmamento, terceiro dia, terra seca, quarto dia, os luzeiros, quinto dia, os peixes e as aves, sexto dia os animais e o e no homem. sétimo. Deus descansou. Quantos anos Davi reinou em Israel? 40 anos. Como foi? 33 anos em Jerusalém e 7 anos em Hebron. O outro nome de Salomão? E G de Dias. O segundo homem que mais viveu na Bíblia? Jared. Quantos anos? 962 anos. Os filhos de Jacó? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Gad, Azar, José, Benjamim, Naftali. E a filha? Diná. Os discípulos que Jesus escolheu? Pedro, André, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Simão, Judas Iscariotes, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu. O primeiro rei de Israel? Saul. E o último? Oséias. Aonde Jesus nasceu? Belém. O primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Quem batizou Jesus? João Batista. O esposo de Isabel? Zacarias. Quem era o pai de Acabe? Onri. Os recabitas? Tribo de Midianitas que adorava o Deus verdadeiro. Onde acha eles? Jeremias 35. Os nomes das duas colunas do templo de Salomão? Jaquim e Boaz. Quem eram os escribas? Escritores e intérpretes da lei. Alguns nomes foram mudados na Bíblia. De Abraão para? Abraão. De Jacó para? Israel. De Saulo para? Paulo. De Daniel para? Beltesazar. De Ananias para? Sadraque. De Misael para? Mesaque. De Azarias para? Abednego. O nome mais citado na Bíblia? Davi. Quantas vezes? 1118 vezes. O filho na fé de Paulo? Timóteo. A avó de Timóteo? Lloyd. A mãe? Eunice. Quantos eram os 10 mandamentos? 10. Que tem no Salmo 23, versículo 1. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. o que ele disse para a mulher samaritana? Aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. João 4,14. Porque o crente anda protegido todo dia. O ano do Senhor acampa os arredores que o temem e os livram. Salmos 34, O 7. que tem em Mateus 26, 46? Levantai-vos e partamos, eis que é chegado quem me trai. Quem traiu Jesus? Judas Iscariotes. Quem ajudou Jesus a levar a cruz? Simão Sirineu. E os filhos de Simão Sirineu? Alexandre Rufo.
Quais os livros da Bíblia que não cita o nome Deus? Obadias, Cantares e Esther. Quantos carros tinha Salomão? 1400. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Quantos capítulos? 1189. Quantos versículos? 31.106. Aproximadamente quantas palavras? 810.690. Aproximadamente quantas letras? 3.506.480. Quantos livros tem no Antigo Testamento? 39. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Sute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quantos livros tem no Novo Testamento? 27. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. O que a Bíblia manda os pais fazerem com os filhos? Ensinais a criança no caminho do Senhor. Provérbios 22, 6. Bom, além de Bíblia, você, apesar de ser criança, também se interessa pela política no Brasil. Vamos ver o que ficou marcado aí dessa última eleição. Eu vou dar um número, você diz o partido. 70. PT do B. 31. PHS. 33. PMN. 45. PSDB. 13. PT. Me ajuda aí. 46. 45. PSDB. 15. PMDB. 36. PTC. 20. PSC. 22. PR. 90. PROS. Tá bom. Mas se você também se esforçar e, além de um homem de Deus, pode ser útil na sociedade, quem sabe como um juiz de direito, um advogado criminalista, está se preparando no Código Penal brasileiro? Tô. Vamos ver, artigo 121, Homicídio. 155, Furto. 157, Roubo. 42, Detração. artigo 49, Multa. 171, Estelionato. artigo 180, Receptação. 33, Tráfico de drogas. 213, Estupro. artigo 129, Lesão corporal. 209, Perturbação de enterro, cerimônia fúnebre. artigo 211, Ocultação de cadáver. artigo 173, Abuso de incapaz. 299, Falsidade ideológica. 304, Uso de documento falso. artigo 137, Rixa. 138, Calúnia. 147, Ameaça. 148, Sequestro e cárcere privado. artigo 158. Extorsão. E o 14, o que é? Tentativa. Se alguém for cometer um delito, mas não finalizar, para indiciar tem que conjugar. 14 com 121, Tentativa de homicídio. 14 com 55, Tentativa de furto. 14 com 57. Tentativa de roubo. Agora diga o artigo 218. Você não sabe, não? Não. Nem eu. Tá bom, dá a benção apostólica para terminar, vai. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na terra, não só hoje mais para com todos sempre. Amém. O seu filho é uma bênção nas mãos do Senhor. Invista na sua casa para você descobrir a riqueza que há lá dentro. O maior legado, a maior herança que nós temos que deixar é colocar, infundir a palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos. Quem gostou do Daniel falando, diga eu gostei. Quantos queriam ouvir esse menino de novo? Diga eu quero. E eu deixo. Está tudo gravadinho aqui. 10 minutos eu perguntando e ele respondendo. E eu creio que esse garoto irá estimular muito os seus filhos, despertar você, papai e mamãe, a começar ou continuar ensinando a Bíblia lá na sua casa. 10 minutos com o Daniel fazendo essa participação e mais ou menos 1 hora de mensagens que eu prego,
que o Espírito Santo trouxe ao meu coração e que tenho absoluta certeza, você desejando, estando em condições, leva eu e o Daniel lá para sua casa, para a gente pregar lá, todo dia, toda hora, se você quiser. Eu tenho vários temas de mensagens aí, mensagens gravadas aqui, em outras igrejas, apenas R$10 cada mensagem, você leva eu e o Daniel lá para sua casa. Amém? Amém ou amém? Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim: eu sei que você me ama em Cristo Jesus. Diga, porém hoje, fale para ele, porém hoje, eu preciso de uma simples prova desse amor. Diga para ele, se é verdade, me dá de presente um DVD do pastor, vai. A Deus honra, a Deus glória, a Deus louvor para todos sempre. Ele é o responsável por estarmos aqui nesta noite, nesse lugar. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, Daiane, da Ana Clara, do Daniel, pela vida da minha família, que tem feito a diferença nesse nosso ministério. Louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Maia. Alegria estar contigo aqui, viu? Grande pregador do Evangelho, que tem disseminado aí a palavra de Deus por esse Brasil e fora dele também. Deus abençoe você, Deus abençoe a irmã Daniele, e que portas se abram aí dia a dia para vocês, viu? Deus abençoe o irmão Paulo, Deus abençoe o pastor Rubisney, pregador do Evangelho. Quinta-feira vai estar pregando aqui, não é isso? Quinta-feira é a vez de Deus lhe usar aqui. Algumas considerações a mais. Deus abençoe pastor Enilson e pastor Wesley, dirigem igrejas ali no Guanabara, são meus amigos. Rodival, Eliane e Eliane, Deus abençoe vocês, alegria. Pastor João Marcos e irmã Marli, que bom que vocês vieram, não é? Deus abençoe. Manuel Divino, a Ludmila, Deus abençoe vocês também, viu? Deus abençoe a irmã Cláudia. Todos os que estão também envolvidos no trabalho aqui da segunda de primeira. Você que está cooperando aqui nesta noite, que Deus lhe abençoe. Vamos ler a Bíblia Sagrada? Sim ou não? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Os que acharam, diga amém. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Versículo 5. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Amém? Meus irmãos, o que acontecia na vida desse homem nesse momento, eu creio que de longe passava por aquilo que ele havia planejado. Muito mais depois que ele sai do obscurantismo, ele sai do anonimato, se apresenta lá no capítulo 17 do primeiro livro, quando ninguém quer enfrentar aquele gigante. Você lembra muito bem da história. Ele se apresenta e ali a vida dele é marcada. Ali aquele homem, ele tem um proceder, ele tem uma figura a ser vista até Golias, e de Golias para frente a vida de Davi era outra. Mas Davi, depois daquele ato heróico, claro, com a ação de Deus sobre a vida dele, as coisas começam a agir de acordo com aquilo que ele não havia planejado. Saul, quando ele dá uma olhada depois daquele evento, ele chama Abner e pergunta: quem é esse moço que venceu Golias? Abner diz: não sei de quem se trata. Ele pede para investigar, e quando Abner vai investigar, ele volta dizendo: ele diz que vai vir ao Senhor e vai dizer quem ele é. Ele vem e diz que era Davi, filho de Jessé, o belemita. Eu já começo a olhar e fico às vezes pasmado com pessoas que não conseguem reconhecer a bênção e o ministério na vida do outro.
gente que não faz, não tem coragem e depois não tem também a humildade de reconhecer o que Deus faz na vida do outro. Que pergunta era essa que Saul fazia sobre Davi? Pois se Davi, antes dele comparecer e vencer Golias, ele passou um bom tempo na casa de Saul. Quando Saul ficava endemoniado, quando disseram para Saul que tinha alguém que tocava bem a harpa, era um menino gentil, era destro na guerra e tinha boa presença, Saul mandou logo chamar. E ele disse que enviasse à casa de Jessé. Então ele sabia quais eram as origens de Davi. Mas quando Davi faz o que ninguém faz em prol do reino de Israel, aí ficou difícil de Saul reconhecer. Haja visto que o papel era dele, como comandante da nação. Mas tá bom, quando eles voltam de uma batalha com os filisteus, eles vêm voltando e Davi mais uma vez se dá bem na guerra. E as virgens de Israel vão recepcionar todo aquele exército e começam a cantar. E diz, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 de milhares. A inveja vai aumentando, o ciúme vai aumentando, a síndrome da sombra vai tomando conta de Saul. E ele, quando percebe que as mulheres fazem esse elogio e enaltecem muito mais Davi do que ele diz, se elas disseram que a mim foi dado milhares, mas a Davi 10 de milhares, o que me falta ele me tomar ou ser dado a ele, senão o meu reino? Malignamente a inveja vai tomando conta de Saul. Mas eu vejo que essa inveja em relação a quem é invejado, ela até que não é ruim. Sabia disso? Você sabia que a inveja é a maior prova de admiração? Você sabia que a inveja é o atestado de inferioridade do invejado a serviço da superioridade de quem foi invejado? Sabia disso? Escute, aquilo vai nutrindo no coração de Saul, malignamente, repito, e ele intenta matar Davi, a pretexto de querer saber quem era a origem de Davi, para entregar ou não a filha que ele havia prometido para quem matasse Golias. Ele arruma tudo isso que ele fez, mas por dentro dele, ele não aceitava que Davi tinha um ministério além dele. E Davi, quando vê que a sua pele está em risco, depois dele nutrir uma amizade verdadeira com Jonatas, ele, a conselho de Jonatas, resolve ir embora. Ele tem que fugir, ele tem que cooperar com o projeto de Deus na vida dele. Constantemente nós precisamos cooperar com a ação de Deus para que o milagre aconteça. Sabia disso? Temos que cooperar. Há uma ação nossa aqui também. A soberania de Deus nunca vai anular a responsabilidade humana. Você se lembra que quando Herodes, ele recebe um enunciado de que nasceria um garoto lá, e esse garoto seria rei? Imaginava ele que o garoto reinaria ali e destronaria ele do potentado romano? Ele, segundo a história paralela à Bíblia, manda até a cidade onde o garoto estava, Belém. Aproximadamente 2.800 pessoas havia naquele lugar, e ele manda matar todo o garoto do sexo masculino. 25 a 28 crianças foram mortas. Mas antes dos matadores chegarem, o anjo vem e diz para José: pega o garoto, pega a mãe e vai embora, some, vai para o Egito. Eles atendem e vão para o Egito, e só retornam de lá quando Herodes morre de morte morrida. Agora entenda, se o menino Deus, o próprio Deus encarnado ainda numa criança, não era muito mais fácil Deus virar para Herodes e soprar e ele cair? Mas o menino Deus, o rei, fugir para o Egito, sendo levado pelos pais, para que o cruz fosse concretizado. Se até o menino Deus, ele teve que cooperar para o projeto divino, quanto mais eu, quanto mais você, histórias que ele faz, ele para em um certo lugar. E é aqui que vamos começar. Ele para chamado Caverna de Adulão. Adulão, na verdade, ela é mencionada algumas vezes no livro do Gênesis e em outras passagens bíblicas. E havia ao redor, Davi vai para essa caverna, e a Bíblia a chama de Caverna de Adulão. Iriam acontecer na vida dele. O estágio de Deus para Davi naquele momento era dentro daquela caverna. De forma não demorada, bem concisa nesta noite, sobre os estágios
da caverna de Adulão. Escute, algumas coisas, repito, iria acontecer ali. Davi estar naquele lugar, o projeto de Deus para a vida dele está de pé. Ele fora ungido por Samuel a primeira vez lá na casa do pai. Depois dele aparecer aquilo que eu já narrei aqui, aí, repito, acontece o que ele não planejara na agenda. Às vezes, eu e você temos também que entrar num projeto que nós não planejamos. Já visto que 1 João 5,14, o apóstolo diz que segundo a vontade de Deus, nós podemos clamar e chamar por Ele e colocar as coisas diante dEle, que Ele nos ouve. Mas a vontade de Deus, ela tem que prevalecer na nossa vida, mesmo que muitas vezes a nossa agenda não prevaleça. Temos os nossos projetos, temos os nossos sonhos. Quem não tem projeto não vai a lugar nenhum. Quem não sonha não consegue se deslocar a qualquer lugar. Mas os nossos projetos, eles precisam ser alinhados à vontade de Deus. E muitas vezes, a vontade de Deus, ela muda a nossa agenda, muda aquilo que nós planejamos. Era o caso de Davi. Ele teve que ir para uma caverna. O herói agora estava em fuga. Muitas vezes, nos consideramos, depois de uma grande façanha, como heróis. Mas escuta, aquele projeto que você fez e sabe que Deus está aprovando, e esse projeto, em primeiro lugar, ele vai fazer com que a glória de Deus, o nome do Senhor seja reconhecido, porque esta é a prioridade. Ei, a honra é para Deus, mas a alegria, o desfrútil aqui é para nós. Se Deus tem projeto na sua vida, e você faz como Davi fez no vale de Elá em relação a Golias, aquilo que ninguém fez, então se prepare para ser perseguido. Se prepare para alguém que deveria te ajudar, para te alavancar, te perseguir, armar contra a sua vida. Era o caso de Davi, pode ser o seu caso, é o meu caso. Escuta, ele foi para Adulão, e ali Deus tinha algumas coisas para ensinar para ele. A primeira coisa que eu vejo que aconteceu dentro desse estágio é que quando ele estava naquela caverna, diz a Bíblia que ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. Adulão é um lugar de reforçar os laços familiares. Aconteça o que acontecer na nossa vida, Deus faça aquilo que Ele quiser fazer por você. Você pode ser a mulher, você pode ser o homem, o jovem, o adolescente de maior destaque nesse país, quer seja no âmbito secular, no segmento onde você trabalha, quer seja na obra ministerial. Mas escuta, se nós não estivermos com os nossos lares familiares bem alicerçados, bem arraigados, de nada vai adiantar. Há um clichê muito usado aí para quem dá palestras para a família, e ele diz que não há sucesso no mundo que compense um fracasso familiar. Não há. Agora entenda, quando Davi comparece para lutar contra Golias, você se lembra que os irmãos dele, os guerreiros, eles disseram: o que você está fazendo aqui? Esse lugar não é para você, some daqui, vai embora, aqui é para gente grande, aqui é para gente que sabe guerrear. Davi se desviou deles, porque o embate naquela hora não era com os irmãos, mas era com Golias. Ele não perdeu o foco. Agora, os irmãos que tanto o recriminaram, que não apostaram e não criam nele, como também Jesus não foi crido pela sua própria família, agora sentem que Davi é o alicerce familiar. Eles sentem que Davi estava e também ia fazer falta a eles. Ou seja, o meu irmão, o meu filho, dizendo os pais, olhe para mim, fez o que ninguém tinha coragem de fazer. Davi estava fazendo falta para a família. E naquela hora, em meio à perseguição, os irmãos e toda a casa dele foi para lá. Como Deus é bom conosco, não é verdade? Como Deus é maravilhoso conosco. Ele faz de uma perseguição um propósito para a família se alicerçar.
quando acontecer algo dentro da sua casa, quando acontecer algo na sua vida, que você nunca imaginava acontecer, irmão, vai investigar. Alguma coisa Deus quer lhe comunicar ali. Se saiu da esfera do comum, investigue. É sinal de que Deus tem propósito com aquilo. Está entendendo? Davi fez falta para a sua família, porque todos poderiam olhar para ele e dizer: não, aquele negócio dele com Golias foi sorte dele. Agora Saul quer pegar ele, ele fugiu, foi embora, deixa ele se arrebentar para lá. Nada, o pai foi, os irmãos foram, porque Davi fez falta. Escuta, você, olhe para mim, faz falta para a sua família? Você faz falta para o seu círculo de relacionamentos? Você faz falta no seu trabalho? O dia que você não comparece ao seu trabalho, no outro dia quando você chega lá, como é que é a recepção? Quando você não vai a um culto, 2, 3, que seja, e a comunidade é até pequena, e todo mundo conhece todo mundo, e você chega lá, após as faltas, o que a partir do irmão que fica na porta fala para você? Você faz falta? Você já parou para pensar isso? Quando você, marido, quando você, papai, você, mãe, esposa, sai, que seja para o trabalho, ou para fazer uma viagem, as pessoas que ficaram, sentem a sua falta? Eles têm prazer em que o tempo passe rápido, para você retornar? Porque tem gente que, quando ele vai sair para um trabalho, ou para uma viagem, até o cachorro da casa dele dá aquela respirada funda. Que alívio. Até que enfim ele saiu. Até que enfim ela teve que sair, porque não suportam a presença dele, não suportam a presença dela. Fisicamente presente, mas vivendo a indiferença. E você sabia que a indiferença, ela causa muito mais dor na presença do que na ausência? Sabia disso? Tem gente que não faz falta em casa, não faz falta na igreja, não faz falta no trabalho, porque ele quer que todo mundo seja igual a ele, e não é assim. E quando isso não acontece, ele começa a bater. E para machucar, não precisa bater, pastor João Marcos. O silêncio dói, a indiferença dói, o desprezo dói. Leve essa primeira reflexão com você. A família é o melhor lugar para nos protegermos desse mundo, pastor Carlos Maia. É a campanha da proteção no Segunda de Primeira. E aí, fazemos falta para a nossa família? Fazemos falta para o nosso círculo de relacionamentos? Família é lugar de proteção. Na família, pai guarda filho, e vice-versa. Creio, numa família bem ajustada, desceram todos para lá. Escuta, muitas vezes Deus prepara esses estágios para nós termos o nosso círculo de relacionamento familiar reforçado, alicerçado. Eu creio que naquela hora, pai abraçou filho, irmão abraçou irmão, pediram desculpa um para o outro, se refizeram ali. Por quê? Porque Davi estava sendo perseguido. E você sabe, quando o rei, ele vê o reino dele ameaçado, ele não quer matar só uma pessoa que o ameaça. É típico de quem toma um potentado ou vê o reino ameaçado, eliminar todo mundo. Ou seja, os irmãos viram, os pais viram, ó, está todo mundo com a sua pele aqui em risco, então vamos nos reforçar. Se ele porventura matar, e Deus entender que ele deva matar Davi, não vai matar só ele, vai matar eu também, vai ter que matar o pai, vai ter que matar a mãe. Ei, meus irmãos, que preço estamos dispostos a pagar por alguém da nossa família que é perseguido? Que preço estamos dispostos a pagar por alguém da nossa família fraternal que é perseguido? Ei, mesmo que essa pessoa renda mais do que você, tenha mais prerrogativas e perspectivas do que você, porque Davi estava ungido, os irmãos não, mas eles foram para lá para reforçar os laços familiares. E Deus te trouxe aqui para te dizer
nesta noite, o estágio que você está é adulão. Alguém te persegue, mas em adulão você vai ver que você faz falta, que alguém da sua família faz falta. Em adulão você tem que perceber que a família tem que estar mais forte, que a família tem que estar mais unida, porque família é sinônimo de proteção. Família de Deus é sinônimo de proteção divina. Aleluia. E aí? A família chega, mas não é só a família que aparece ali. De repente, Davi, ele estava contente com a família, mas diz a Bíblia que vai ajuntar mais algumas classes de pessoas com ele. Quem sabe Davi tinha projetado: daqui a pouco vai vir algum guerreiro destro, hábil, insatisfeito com o governo de Saul, e vai me ajudar, vai me reforçar aqui, para que eu seja mais guardado, seja protegido. De repente, alguém bate na porta da caverna. Davi ou a família vai esperando, irmão Adriano, vai chegar alguém aí para nos ajudar, para guerrear. E quem é que aparece? Aparece gente em aperto. Davi estava numa situação de aperto? Estava. Mas ele tinha perspectivas de vida, porque ele havia sido ungido como rei. Mas aparece alguém que estava muito mais difícil do que Davi. Estavam numa situação muito mais crítica com ele, porque aperto é embaraço, é angústia, é aflição, é apuro. Davi estava vivendo apuros? Claro que estava. Ele estava angustiado? Claro que estava. Alguém que é perseguido, ele vive angustiado, ele não entende o que está acontecendo, o porquê que Deus faz prevalecer naquele momento aquele estágio para ele. E Davi espera que alguém vá lá para dar uma palavra, para botar a autoestima dele para cima, embaixo até então. Alguém que chegue lá, que estava com a vida acertada, mas aí aparece gente em aperto. Ei, quando a gente acha que está desprotegido, sempre vai aparecer alguém que está muito mais desprotegido do que nós. Sempre. Davi tinha proteção divina, mas Deus queria ensiná-lo que ele tinha proteção direta de Deus, mas queria fazer dele a proteção para alguém. Então, quando Deus está nos protegendo diretamente, irmãos, vamos repartir essa proteção. Não vamos ser egoístas. Deus não é só nosso. Tem gente ao nosso lado que está em aperto, está em situação difícil, está numa angústia tremenda, mas você sempre tem algo para dar. Porque se você está aflito, Deus está a cada dia dizendo para ti: é só um estágio, adulão vai passar, mas vai aparecer alguém, e eu quero te usar para essa pessoa. Davi, daqui a pouco você vai ser rei em Israel, mas vai aprendendo, meu filho. Ser rei é se doar para os outros. Ser rei não é receber na mesa, é servir a mesa de quem está necessitado. Aleluia. Aleluia. Você sabe que tem muita gente que não quer passar por adulão por isso, irmão Adriano Castro? Porque a tendência hoje é quanto mais a pessoa vai recebendo honrarias e vai crescendo na ótica humana, mais ele quer ser servido. Lá fora pode ser assim, mas aqui, irmão Edilson, não. Quanto mais Deus nos eleva aos olhos dos homens, mais servo nós temos que ser, mais ajuda nós temos que dar, mais prestação de serviço nós temos que dar. Aleluia. Aleluia. Batem na porta. Quem é que chega lá? Alguém para ajudar Davi? Com aquele monte de armas. Chega gente endividado. Agora pense, Davi tinha dinheiro naquela hora? Eu creio que não. Absolutamente não. Estava liso e louco, comprando fiado e ainda pedindo troco. Aí chega alguém endividado, gente que estava pior, muito pior do que Davi. Quem é o endividado? O que contraiu dívidas, o que tornou-se devedor. Agora, ele não tinha nada naquele momento,
Mas um tempo à frente, 10, 15, especificamente até a terceira unção em Jerusalém, 27, 28 anos, Davi seria um dos homens mais ricos da terra, pastor Paulo. Mas e agora? Não tinha nada. E aparece alguém que estava mais lascado do que ele. Adulão. Adulão faz bem para nós. O estágio de Adulão faz bem para nós. Em Adulão, meu irmão, a gente, quando está passando nesse ensinamento do Senhor, e às vezes não podemos adquirir os bens que tanto desejamos, que tanto sonhamos. Pastor Paulo, pastor Carlos Maia contaram aqui os testemunhos deles. Mas tem alguém que só tem uma sandália havaiana para gastar o soladinho dela. O carrinho que você vem parando de posto em posto estava ruim. Tem gente que não tinha nenhum daquele. Nenhum que você tinha, pastor Paulo. Até batido. Ei, Davi depois seria um dos homens que mais contribuiu para a construção do palácio. Ele não ergueu o templo, o seu filho ergueu, mas ele foi um dos que mais contribuiu. Flávio Joséfo relata a quantidade de prata, de ouro que ele deu. Mais do que relata o primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Muita coisa. Se dizem aí que foram gastos mais ou menos 22 bilhões de dólares. Se a gente fizesse essa conta hoje para construir o templo de Salomão, Davi deve ter dado no mínimo uns 15 bilhões de contribuição do seu próprio bolso. Mas esse estágio dele era o estágio que ele não tinha nada. Nada. E ele iria ensinar a esses que estavam em dívida. Adulão significa lugar de antiguidade. Quando chegaram até ele, com certeza, Davi, fazendo-se líder deles como se fez, ele iria ensiná-los. Aqui em Adulão, vocês têm que fazer uma retroação na mente de vocês e ver como é que vocês se comportaram. Qual foi a origem da dívida de vocês? Qual foi? Porque daqui a pouco, quando Deus me exaltar e vocês ficarem fiéis a mim, nós vamos sair por aí. Só que nós vamos sair diferente. E quando sairmos, tem que quitar as dívidas. E não pode fazer dívida nova. Eu achei muito sensato aqui, pastor Paulo testemunhando, e também o Carlos Maia. E eu percebi que Deus aprovou o carro e também aprovou a dívida. Porque tem alguns que só tem o carro aprovado, mas a dívida não. Não é? Os economistas estão cansados de dizer aí direto: nós não podemos envolver mais do que 30% do nosso orçamento familiar em prestações. Mas tem gente que ele é compulsivo. Como o compulsivo age? O compulsivo, ele compra sem ter necessidades básicas. É isso. Você se lembra, irmã, daquela sandália que a senhora comprou e a senhora nunca colocou no pé? Lembra? Só porque deu uma olhadinha naquela vitrine e o olho brilhou e estava lá 5,8 no cartãozinho. Fica mole, não é? Passa o cartãozinho e bora levar. Se lembra? Você tinha 4 calças iguais, mas comprou uma outra. Eles foram para Adulão para parar e fazer uma retroação, porque é lugar de antiguidade, não é? Só porque a prima tinha um celularzinho mais moderno, só porque o cunhado tinha um tablet, só porque o outro pastor, o pregador, também tinha um negócio mais moderno. Aí você diz para Deus na oração: Senhor, e aí? Aí pede para Deus. Aí Deus diz: agora não pode. Aí pode, não pode. Fica com o seu cartãozinho aí até você dar conta de comprar um. Fica escrevendo, anotando no papelzinho até você conseguir, não é? E muito sobre alguém que profetizou ou disse: Deus está colocando uma chave na tua mão. E ele se empolga, corre numa concessionária de carro, de moto e vai lá e tira. Ganha 800 e pouco por mês. Faz uma dívida de 699. A torneira do banheiro está pingando, tem 6 meses, ele não arruma.
mas o carro zero está lá na garagem. Aí ele faz um empréstimo consignado para fazer o seguro, não é? Aí chega com o carro zerinho lá no posto, e quando encosta aquele carrão, ele chama o frentista se aproxima, chama mais. Aí ele fala baixinho para ele: bota 10, por favor. Põe 10 para mim. Aí ele bota no vidro traseiro do carro: presente de Deus. Oh, irmão, Deus vai lá me dar presente para o oficial de justiça estar no meu pé daqui 3, 4, 5 meses? Deus vai lá me dar presente para eu ter o sono perdido? Não. Se pode comprar, repito, se Deus aprova o carro e aprova a dívida, vamos tocar o barco. Mas se não, ei, você precisa ir para Adulão. Você não pode errar de novo. Uma vez empolgado, compulsivo, tudo bem, mas 2, 3 vezes, aí é insanidade. Aí não, meu irmão, de forma alguma. Aí fica rodando de campanha em campanha, com cartão de crédito, botando em cima da mesa, para jogar aquela meleca de em cima. Aí vai, bota a carteira lá. Aí vem alguém, toca no carro dele e diz: o diabo está furioso comigo, está furioso. O camarada começa a ligar, atrasou a prestação 5ª, 6ª, 7ª. Ele vai fazer campanha e diz: o diabo está furioso. O diabo diz lá do outro lado: eu até gosto quando você faz a propaganda para mim, mas essa aí, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema seu. Se vira você com a financeira, não tem nada a ver com isso. Adulão é lugar da gente fazer uma retroação, e não sair de lá com a mesma compulsão. Um certo pastor do interior aí, pastor João, eu saí lá e ele me contou uma história interessante. Um certo obreiro dele disse: pastor, vem aqui fora para o senhor ver o presente que Deus me deu. Aí ele sai lá e mostra um carro 0 quilômetro. Esse aqui foi o presente que Deus me deu. Aí ele entra, bota a mão no porta-luva e arranca um carnê com 60 prestações e diz: e o diabo me deu isso aqui, ó. Isso é ele que contou. Adulão é lugar da gente parar. John Stott diz que fé, crer, é também pensar. Raciocine. Você sabia que até para Deus realizar o impossível na nossa vida, Ele vê as nossas possibilidades? Sabia disso? Batem na porta de Davi, e quando batem na porta da caverna, quem é que vinha? Gente amargurada, angustiada, triste, que tinha dor moral, que teve dissabor. Agora, Davi não teve dor moral. Olha o que Saul aprontou com ele. Que sentimento de gratidão Saul tinha. Saul tinha que dar proteção para ele, depois daquele gigante ter caído. Davi teve dissabor? Não vamos nem entrar nessa. E olha lá que dissabor teve. Mas aí Davi recebe a visita de gente que estava muito pior do que ele. Ei, meu irmão, Deus tem projeto na sua vida, Deus tem projeto na minha vida. Você está na segunda de primeira. A campanha é a proteção. Deus, Ele vai armar uma proteção em redor da sua vida, da sua família. Mas em nome de Jesus, você tem que passar por Adulão. Porque quando você estiver protegido na família, protegido no ministério, protegido no lado financeiro, você vai ter que ajudar, meu irmão, quem está muito pior do que você estava quando passou por Adulão. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, Adulão é recinto fechado, é lugar de segurança, lugar de proteção. Escute, quando nós estamos em Adulão e a perseguição acontecendo, quer seja o diabo usando pessoas ou no metafísico, ei, saiba de uma coisa: ele nunca vai ter o poder de tocar na sua vida e de tocar na minha vida, porque Adulão é a agenda de Deus. Pelo menos 8 dos 73 salmos Davi escreve, e ele escreve quando fugia de Saul. Os mais destacados, o 57, o 142. No 57 ele diz, na segunda parte do primeiro versículo: debaixo das tuas asas, ó Deus, eu me abrigo,
até que passem as calamidades. Trocando em miúdos, para eu dar motivo para você dar glória a Deus, enquanto alguém está te perseguindo, enquanto o inferno inteiro está querendo, meu irmão, fazer com que a agenda de Deus não prevaleça na sua vida, e Deus te manda para Adulão, para ver se você viver um estágio lá, ninguém vai te tocar, ninguém vai mudar a agenda de Deus na tua vida. Em Adulão, a proteção de Deus, ela está sobre nós, ela está sobre nós, ela está sobre nós. Se clama esterion nas férias. Adulão é lugar de proteção. Quando Davi chegou lá, ele ficou sozinho. A Bíblia oculta o tempo. Sozinho. Ele não tinha ninguém. Mas sabe por que Deus inclinou o coração de Davi para ir para lá? E ficou um tempo sozinho até que as primeiras pessoas aparecessem? Só para ele aprender uma coisa: que ele iria ser rei, que ele iria dominar sobre muitos. Mas meu irmão, nada nesta vida, nenhuma conquista pode tirar o lugar de Deus na nossa vida. Aconteça o que acontecer depois de Adulão, nós temos que valorizar, irmão Adriano, muito mais o abençoador do que a bênção recebida. Ele vale muito mais do que o nosso ministério. Ele vale muito mais, meu irmão, do que as bênçãos financeiras e o prazer de se locomover bem, pastor Paulo. Ele vale muito mais. Foi dito aqui na hora do louvor pelo irmão Adriano: nós não vamos adorá-lo e valorizá-lo pelas benesses que ele tem para nós, mas por aquilo que ele é. Se ele realizar e dar coisas, a gente vai adorá-lo. Se ele resolver não dar, ele vai continuar sendo Deus, sendo Deus, sendo Deus na nossa vida. Em Adulão a gente aprende. Sabe o que a gente aprende em Adulão? Uma frase que eu aprendi com o Max Lucado: você jamais saberá que Jesus é tudo o que você precisa até Jesus ser tudo o que você tem. Não, essa vale repeteco. Você jamais saberá que Jesus é tudo de que você precisa até Jesus ser tudo o que você tem. Aleluia. Perseguido, mas nós temos Deus conosco. Perseguido, mas em Adulão ninguém te toca. Em Adulão ninguém toca no teu filho. Em Adulão ninguém toca na tua família. Adulão é lugar de proteção. Em Adulão ninguém toca em quem você está liderando. Aleluia, aleluia. Para a gente ir aterrissando, em Adulão nós aprendemos a valorizar quem não tem nada para dar para nós. Vivemos na era do ter. Lá fora é uma proporção maior. E infelizmente no nosso meio, pessoas são valorizadas por aquilo que ele pode promover a nós. Uma socialista chamada Abigail von Brum, ela disse que o melhor indicador do caráter de uma pessoa é visto em como ela trata as outras pessoas que não lhe trazem benefício algum. Rubem Alves, poeta e escritor, diz que o verdadeiro amigo vive de sua inutilidade. O que está entre você e os seus amigos? O que está entre você e aqueles da igreja que você se relaciona de forma mais íntima? A nossa classe, pastor Carlos Maia, infelizmente, uns só se aproximam dos outros atrás de projeção. Ei, em Adulão, Davi estava aprendendo. Em Adulão, quando Deus leva você e eu, a gente tem que aprender que nós temos que valorizar o ser e não ter, meu irmão. Nós temos que valorizar a pessoa e não aquilo que ela pode dar para nós. Que esse Adulão esteja sendo estágio para minha, para sua vida. Em Adulão a gente aprende que coisas acabam, que coisas perecem, que coisas passam, que coisas vão embora, mas seres humanos não. Irmão em Cristo não. O Deus que morreu na cruz por ele, que não tem nada para te dar, morreu na cruz por você.
Se clamas, tenham das telhas. Fica de pé para a gente encerrar. 400 homens mais a família. No capítulo 23, no versículo 13, diz a Bíblia que eram 600. Olha aí, vai subindo. Pastor Enilson, eu fico olhando de gente que, olhe para mim, tem promessa de Deus na vida dele. Deus tem coisa para realizar na vida dele, mas ele já quer começar no superlativo, só lá em cima, possuindo muito. Ele não quer começar por baixo. Davi começou com 400 homens, um pouquinho à frente tinha 600. Mas no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 5, quando ele foi enumerar algo que ele não tinha que ter feito, mas sabe quantos saiu os números? Ele tinha 1.570.000 homens ao seu dispor. Começou sozinho, veio a família, 400, 600, e quando ele estava no auge, 1.570.000 pessoas, destro na espada, para proteger Davi. A quem você dispensa a proteção hoje? Se você protege um hoje, amanhã Deus levanta 2 para te proteger. Se você abençoa 10 hoje, amanhã Deus usa 50 para abençoar você. Você não está entendendo, meu irmão. Se estivesse entendendo, já estava abrindo a sua boca, já estava mudando alguns conceitos seus, já vai sair daqui diferente nessa noite, a fim de abençoar, a fim de proteger alguém. Porque quando eu faço isso por a matemática de Deus me pega. Ela me pega. E esses amargurados, endividados, em aperto, gente que ninguém queria, eles recebem uma ordem a partir do seu líder. Aí Gade chega para Davi e diz: não fiques mais nesse lugar forte, sai, porque é hora de entrar na terra de Judá. O que eu aprendo aqui, pastor João Marques, que a adulão de Deus para nós é só um estágio, é só uma passagem. Já está na hora de sair, pastor Rubens Bisney, e entrar na terra de Judá. Já está na hora de sair para receber a outra unção de rei. Já está na hora de sair para dominar Israel por inteiro. Você está preparado, Davi? Você passou na minha adulão, saiu-se bem no meu estágio. Vamos embora? Vamos embora? Você pensa que Davi, com aqueles, saíram amargurados, tristes, cabisbaixos? Eles nunca mais receberam essa notícia. Especificamente, saíram os valentes de Davi. Aleluia! Quando a gente passa por adulão, meu irmão, a gente sai diferente. A influência do líder para nós é diferente. Davi aqui é o nosso Cristo. Vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Você veio para essa adulão nessa noite, casa de Deus, lugar de proteção, e não vai sair cabisbaixo, não vai sair daqui endividado. Que o testemunho de muitos aqui, que a palavra que foi dita a você, para você crer no valor da semeadura, vai fazer com que você saia daqui, meu irmão. E Deus vai usar alguém, se for preciso, vai usar um corvo para te abençoar, mas não vai sair endividado, não vai sair amargurado. Quem passa pelo estágio de adulão, sai como valente de Deus, sai como valente de Deus. Quantos valentes temos aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Você é valente do Senhor? Me deixa usar só mais um pouquinho de tempo aqui para orar por você. Vem aqui na frente que eu quero fechar orando por ti. Venha aqui, valente de Davi, venha. Estou chamando você, valente de Davi. Vem aqui, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e venha. Saia. Vem aqui, valente de Davi.
Só um segundinho que o senhor já vai cantar, irmão Adriano. Arispião devassi, clama esterion das terras. Aí sai um moço chamado Eleazar. E ele se ajunta a Davi. E quando ele se ajunta, alguém vai tentar tomar um campo de cevada. E esse moço Eleazar, irmão, ele é extremamente usado por Deus para proteger aquele campo de cevada, porque ele tinha aprendido com Davi como é que vence gigante. Se tinha aprendido com alguém até então que fez a maior façanha que Israel tinha visto, imagina para proteger um campo de cevada. O nosso líder Cristo Jesus te leva para Adulão para te ensinar a proteger o campo que Ele preparou para você trabalhar lá fora. Qual é o seu campo? É a sua família que está sob a sua proteção? É o lugar onde você trabalha? Só tem você lá de crente e o negócio está ameaçando fechar? Não vai fechar não, porque Deus vai te usar para você proteger e amparar aquele lugar. Ei, aparece um moço. Sabe qual era o nome dele? Esse moço, ele se chamava Benaia. E esse Benaia, ele enfrenta 2 leões fortes de Moabe, homens de 5 côvados, 2,30 metros, e ele derrota eles. Ele saiu cabisbaixo, sem saber, quando chegou na caverna de Adulão, manusear espada, não tinha intimidade com ela. Mas quando saiu de lá, veio um grandalhão de 2,30 metros. Sabe o que foi que ele fez? Ele tomou a lança desse gigante e com a própria lança ele eliminou ele. Em Adulão você aprende com o seu líder. Em Adulão de Deus você aprende com Cristo como é que você usa as armas. As armas, muitas vezes o inimigo, ele quer usar a própria Bíblia para nos acusar. Aí Deus te dá a habilidade para pegar essa arma que estava na mão dele, para ser usada de forma correta. Essa arma não é para nos acusar, essa arma é para a gente detonar o inimigo que quer tirar-nos da proteção de Deus. Fecha os teus olhos aí, fecha os teus olhos. Você sai daqui hoje como valente de Davi. Vamos lá, irmão Adriano, fecha os teus olhos. Levante as suas mãos para os céus. Levante. Levante, levante. Deus quer te renovar nesta noite. Não há outro igual a ti. Adore a Ele. Sim, quando desço reconheço. Adore a Ele. Que foi pago alto preço. Você sai daqui como valente nesta noite. Pô, eu vou descer a casa do oleiro, e meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer, Estágio de Deus, pra glória e honra dele, lugar de proteção. eu vou descer pra Deus aparecer. Levante as suas 2 mãos aí pra gente encerrar. Diga comigo, Senhor Deus. Diga comigo, Senhor Deus. Eu creio que se o Senhor tem uma Adulão para eu passar, eis-me aqui. Adulão pode ser o meu estágio, e lá eu creio que sempre haverá um Davi para me orientar, para me liderar. Eu creio que na minha Adulão o Senhor vai me treinar, como treinou Davi, para conquistas maiores. Não, você não quer conquista não, você está sussurrando. Diga comigo, para conquistas maiores. Fale mais forte, para conquistas maiores.
Diga: Senhor Deus, se é verdade que já está na hora de sair de Adulão, eu quero um sinal. Eu quero um sinal. E o sinal é este: Senhor Deus, derrama agora sobre a minha vida o que eu não vejo, mas creio que é real. Diga: o seu poder. O seu poder, Jesus. Fale mais forte: o seu poder, Jesus. Faz de mim um valente com o seu poder. Você quer poder? Você quer poder? Levante as duas mãos aí, levanta. Olha aí, valente de Davi. Olha aí. Olha como você sai de Adulão. Olha como você sai de Adulão. Receba.